tem Judas. E esse Judas que escreve tem uma carta, aliás, uma belíssima carta, embora curta na Bíblia, não é Judas Iscariotes, evidentemente, é porque ele morreu muito cedo. Mas é um Judas que é conhecido como Judas, irmão do Senhor, possivelmente um dos outros filhos de José e Maria. Mas, pastor, José e Maria tiveram os filhos? Bem, tudo indica que sim. Em algum momento do Evangelho nós lemos que enquanto Jesus estava conversando, estava ensinando, chegou até a porta do local onde ele estava e alguém falou para Jesus: sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão aí na porta. A igreja católica romana diz que essa expressão de irmãos e irmãs se refere na verdade a primos de Jesus ou a meio-irmãos, filhos de José com outra mulher que não era Maria. Tudo isso com o intuito de assegurar que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus. Mas a verdade é que a hermenêutica ou o estudo da palavra de Deus não nos permite isso. A ideia ali é que eram irmãos e irmãs de Jesus, filhos e filhas de José e de Maria. Mas a palavra de Judas, que eu gostaria de frisar, é uma saudação. Eu gostaria de pedir a alguém que lesse essa saudação. Marcelo, por gentileza, é logo no início. Ele saúda, é o verso 3, misericórdia, paz e assim por diante. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Único capítulo de Judas. É. Misericórdia é logo no início. Misericórdia e paz e caridade nos sejam multiplicados. Muito obrigado. Aí a tradução, a versão que ele usou, traduz a palavra amor como caridade, caritas. Mas a melhor versão é misericórdia, amor, misericórdia, paz e amor. Tudo que sejam multiplicados. Que saudação maravilhosa, linda. Que bom poder desejar à pessoa que amamos que, acima de tudo, ela seja coberta pelas misericórdias de Deus, que em cada passo da sua vida ela tenha paz e que o amor, o verdadeiro amor, possa estar sempre revestindo em todos os atos, presente em todos os atos, em todos os momentos da sua vida. E essa é a minha saudação para esta igreja, que não só hoje, quando a igreja está comemorando, ainda dentro das comemorações dos 60 anos de nascimento desta igreja, mas que a cada dia, a cada passo, a cada momento, nos anos vindouros, misericórdia de Deus, paz de Cristo, o amor de Deus sejam presentes na vida de vocês, na vida de suas famílias. Eu tinha pensado em iniciar ainda falando um pouquinho de mim, me apresentando. Ontem eu não fiz isso. Eu sei que da outra vez que eu vim aqui, eu o fiz. Mas é sempre bom fazer um pouquinho de propaganda. As pessoas às vezes não nos conhecem. Bem, meu nome é Paulo César Teixeira, sou pastor há alguns anos, formado na turma de 2001 do Seminário Teológico Batista do Norte no Brasil. Se algum dia os irmãos me ouvirem falar que o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil é o melhor seminário de teologia de todo o Brasil, não liguem não, porque todo seminarista diz que o seu seminário é o melhor. Com certeza o meu é o mais antigo, o Seminário Batista mais antigo, mas é um dos melhores seminários nossos, um dos melhores casas de profetas que nós temos, e eu tenho orgulho de ter estudado ali. Nascido na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Não sou carioca, embora eu saiba que fora do Rio
De São Paulo para lá, de São Paulo do Rio para cá, todo mundo que nasce naquela região é chamado carioca. Só não é carioca para quem é do Rio. No Rio só é carioca quem nasce na cidade. Eu nasci no estado, sou do sul fluminense, sul do estado do Rio de Janeiro. E tenho 49 anos, casado com a mais bela mulher de Itacoatiara, professora Eliette Teixeira Sampaio e Teixeira, que não pôde estar presente conosco. Nós montamos há algum tempo com o Bombonieri, e em nosso bairro, quando um sai, o outro tem que ficar, até porque sempre recebemos visita, os familiares de Eliette sempre vêm, nunca sabemos quando vai chegar alguém, então sempre tem que ter alguém em casa. Quando um sai, o outro filho, e assim por diante. Mas ela deixou um abraço para os irmãos, enviou um abraço para os irmãos. Eu peço que os irmãos estejam orando por ela. Ela ainda está com um pequeno problema de saúde e a gente tem orado muito por ela. Os irmãos estejam orando. Ela é formada em educação cristã pelo SEC, Seminário de Educação Cristã do Recife, e é uma grande serva de Deus, a pessoa que eu mais admiro na minha vida. É a mulher mais bonita, com todo respeito às demais mulheres aqui presentes. Bem, esse sou eu. Eu estava aqui lembrando alguma coisa e repensando esses 60 anos desta igreja e fazendo uma conta mental, umas anotações mentais. O que o Brasil, o que o mundo viveu esses 60 anos, não é? 58, os irmãos me ajudem, eu não sou bom em datas, embora goste de história, seja professor de história, não sou bom de datas, nunca fui bom em gravar datas. Meu professor de história, pastor Doricelli, sempre falava, não grave datas, grave o acontecimento. Mas em 58 o Brasil foi campeão mundial, certo? 62 bi, 70 tri, 94 tetra, 2002 penta, 2014 hexa. Isso aí estamos passando a conta. Nós vivemos uma ditadura de mais de 25 anos, aproximadamente 25, 26 anos, de 64 até recentemente. Vimos a eleição do primeiro presidente negro da história do mundo e da história do país mais poderoso do mundo. Vimos a reeleição desse mesmo presidente. Elegemos uma mulher. Quanta coisa nós vimos ao longo desses anos. Quanta coisa a igreja de Cristo, chamada Sião, aqui em Manaus, viu. Nações desapareceram nesse período, não é verdade? Havia duas Alemanhas, hoje existe só uma. E nações surgiram. Havia uma união das repúblicas socialistas soviéticas, e hoje é uma infinidade, uma miríade de novos países, pequenos países, Estônia, Letônia, Lituânia, alguns nomes que a gente não consegue pronunciar nem com a maior boa vontade do mundo, Kirguistão, Azerbaijão, e assim por diante. Vimos o maior, ou mais terrível atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Eu lembro que nesse dia eu estava no seminário, eu estava no seminário, tinha ido para o Colégio Batista, que é contíguo ao Seminário do Norte. Estava indo trabalhar, trabalhava na área de disciplina com as crianças do ensino fundamental. Passei pela área de reprografia, onde os professores faziam a inversão das provas, e estavam todos vidrados na TV, e eu nem me liguei que estavam vidrados na TV. Eu tinha ido pegar algumas provas para entregar ao professor. Peguei as provas, saí, entreguei para o professor e fiquei, e está todo mundo aqui de jeito. Voltei lá e estavam reprisando, estavam mostrando os aviões sendo jogados contra os Torres do World Trade Center ali em Nova York. Nós vimos muitas coisas, mas uma coisa ninguém viu.
Deus falhando em uma de suas promessas. A Bíblia nos afirma categoricamente que Deus não falha em suas promessas. Que Deus não falha, que Deus cumpre aquilo que Ele diz. Muitas pessoas esperavam a volta de Cristo antes desses 60 anos. A verdade é que desde o primeiro século, desde a morte de Cristo, muitos já esperavam a volta de Cristo para aquela época. O próprio Paulo tinha essa expectativa. Ontem nós falamos sobre expectativas. Paulo tinha expectativa de que Jesus voltaria ainda no seu período de vida. Mas diferente de alguns que aproveitavam dessa expectativa, paravam de fazer tudo o que tinham que fazer no seu dia a dia e viviam acomodados, Paulo repreende e fala: não, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lidando, vamos continuar proclamando a mensagem. Até porque, quando Cristo voltar, independente das propostas, dos projetos, das ideias sobre o Apocalipse, independente de qualquer pensamento humano, quando Cristo voltar, eu quero que Ele me encontre trabalhando na sua obra, fazendo a tua vontade. E Paulo falava isso claramente. Pois bem, Jesus não voltou no período da vida de Paulo, e Paulo não se sentiu diminuído por isso. Eu fico observando algumas pessoas que ficam pensando, ficam implorando: Jesus, volta, e se não voltar agora, eu não quero mais. E daí se não voltar em mais 60 anos? O que importa é que nós estamos aqui fazendo a obra do Pai. E quando Ele voltar, e o tempo dele voltar, não cabe a nenhum de nós prever, julgar ou determinar. É Ele, única e exclusivamente Ele, que irá determinar o tempo do seu retorno. Poderá ser amanhã, poderá ser ainda hoje, mas poderá ser daqui a 100 anos. Se não for esse ano, espero que eu possa ver o Corinthians novamente sendo campeão da Libertadores da América. Não importa. O que importa é que enquanto Deus me permitir, nós estaremos aqui, obedecendo a vontade de Deus, sendo luz. Aliás, o tema da nossa mensagem desta noite é justamente isso: seja luz, trate de brilhar. E eu queria compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo segundo nos escreveu Levi. Abra sua Bíblia em Levi, capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Desculpa, Mateus. Eu esqueço sempre que Levi é outro nome para Mateus. Às vezes nós confundimos, né? Nós batemos tanto numa tecla, é Mateus para cá, Mateus para lá, e esquecemos que Mateus também era chamado de Levi. O Evangelho segundo nos escreveu Mateus, cujo codinome era Levi, capítulo 5, verso 14 a 16. Os irmãos podem permanecer sentados como estão e só acompanhem a leitura. É uma das mais belas declarações de Jesus Cristo. Ele começa essa declaração dizendo: vocês são a luz do mundo. Ora, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia. Os irmãos me permitam usar uma palavra mais próxima da nossa. Ninguém acende uma lamparina, lá no Nordeste eles falam muito assim. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, para que assim ilumine a todos os que estão na casa. Assim
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da sua palavra. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo, não porque tenhamos luz própria, mas porque brilhamos com a luz do Teu Filho. Permita, Pai Santo, que sejamos verdadeiros luminares, expulsando as trevas, expulsando a dor, expulsando o sofrimento e fazendo brilhar o Teu nome sobre toda a terra e em cada coração. Nós te oramos no doce e eterno nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, quem nunca havia ouvido este texto da palavra de Deus antes? Costumo brincar com esse texto, dizer às vezes terminando o texto, quem nunca ouviu esse texto? Aí algum irmão sempre lê todo, mas o irmão ouviu agora? Não. Quem nunca havia ouvido antes esse texto? Ninguém. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. O irmão citou o Salmo 23, e o Salmo 23 é quase que a chave de ouro, principalmente no Antigo Testamento, um dos salmos mais conhecidos na humanidade, não só por cristãos, mas também por não cristãos. E é verdade. E eu tenho um carinho todo especial pelo Salmo 23. Eu aprendi de cor aos 5 anos, aos 9, já como embaixador do rei, relembrei ele, decorei para a apresentação. Com ele eu ganhei meu primeiro título de arauto, como embaixador do rei. Outro texto que é muito conhecido, nós encontramos lá em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e eu sempre gosto de transportar esse mundo para a minha pessoa. Deus me amou de uma tal maneira que deu o seu Filho único para morrer em meu lugar. E tem esse texto de Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Ele vem acompanhado de uma outra comparação: vocês são o sal da terra. Nós vamos nos ater somente à luz do mundo. Esse texto, ele faz parte de um conjunto de mensagens conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O nome vem do subtítulozinho que há em nossas Bíblias, e esse subtítulo não existe nos textos originais, mas o subtítulo vem do fato que Mateus registra que quando Jesus caminhava, uma multidão o seguia, e era interessante observar uma coisa: sempre havia uma multidão seguindo a Jesus. Em todos os relatos da palavra de Deus, nós vamos ver sempre uma multidão seguindo a Jesus. E essa multidão, em determinados momentos, ela era fervorosa. Em outros momentos, ela estava interesseira, doida para pegar um pedacinho de pão, uma lasquinha de tambaqui. Não era tambaqui, era peixinho, mas... Ou era uma multidão que gritava, apedreja, mata, crucifica, solta em Barrabás. Mas sempre havia uma multidão seguindo a Jesus, ávida por milagres. E a gente relembra que hoje em dia continua a mesma coisa: há tantos que buscam Jesus única e exclusivamente por milagres. Alguém publicou no Facebook um quadrinho, uma imagem muito interessante. 2 pessoas, um crente moderno e um crente do primeiro século. E o crente moderno diz assim: quando eu não tinha Jesus, eu tinha um carro. Agora com Jesus eu tenho 2 carros. Com Jesus eu aprendi a conquistar. Aí o cristão do primeiro século diz: antes de conhecer Jesus eu tinha 2 pães. Depois de conhecer Jesus, eu fiquei com um pão.
com Jesus, eu aprendi a repartir. Ainda hoje há uma multidão seguindo a Jesus, ávida por suas palavras, mas mais ávida ainda por seus milagres, por seus sinais e prodígios. E o texto nos diz que havia esta multidão seguindo a Jesus. Jesus para ensiná-los e sobe a uma elevação, um pequeno morrinho, um monte, uma elevação próxima a um dos lados. E daí vem o nome Sermão da Montanha. Esse sermão também é um dos mais revolucionários de todos os sermões que encontramos na palavra de Deus, que encontramos nos evangelhos. O mundo como um todo, o mundo conhecido, pelo menos o mundo conhecido da área ocidental, estava sob o domínio romano, inclusive a Palestina, inclusive a Judéia. A Judéia e a Palestina viviam um caos profundo. E é neste quadro que Jesus começa a dizer para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. O que a Palestina e a Judéia do ano 30 depois de Cristo diferem do Brasil que nós vivemos hoje? Tecnologia? Com certeza. Aspectos físicos, geográficos? Sim. Mas socialmente, emocionalmente falando, vivemos o mesmo caos que os judeus daquele primeiro século viviam. Vivemos as mesmas trevas. Caos em nossas famílias, caos em nossos relacionamentos. Se a gente acompanha as notícias, a cada dia tem uma notícia que mais nos choca. E quando pensamos que já vimos de tudo, uma nova notícia nos choca. E assim por diante. Tudo isso é fruto, a grande raiz negra disso tudo é o caos em que vivemos. Caos social, caos das instituições. O Código Penal é um código que vigora no Brasil, ainda é um código antigo. Mas eu acredito que mesmo que estabelecêssemos um novo Código Penal, moderníssimo, de último, top de linha, vamos falar assim uma linguagem técnica, né, Marcelo? Mesmo que estabelecêssemos agora um Código Penal top de linha, amanhã isso estaria defasado. Vivemos esse tipo de caos. E pior, vivemos ainda no caos espiritual. Há tanta confusão, principalmente no que se refere à questão espiritual das pessoas. Os irmãos lembram quando ontem eu citei Paulo em sua carta a Timóteo, e Paulo fala: olha, quando vai chegar o tempo que as pessoas vão procurar mestres que falem aquilo que lhes agrada. E como isso é uma realidade hoje em dia? Eu lembro que eu pastorei uma igreja e nós temos alguns princípios. Eu sou bem claro. Eu vim da uma igreja batista, e as igrejas do Rio, por exemplo, têm assim uma resistência muito grande a certas práticas que às vezes encontramos aqui no Amazonas. E eu tento, às vezes, eu procuro compreender. Mas uma vez chegou um casal em nossa igreja, e era um casal muito amoroso, e eles queriam ofertar um celular para a obra missionária. Bem, mas não queremos fazer,
não sei, então posso até ofender algum irmão aqui, o irmão perdoe se o pensamento é diferente, né? O meu pensamento é esse. Eles queriam fazer um bingo com aquele celular. Os irmãos podem achar normal, né? Eu aprendi desde a infância que é complicado você fazer essas coisas, principalmente em relação às coisas de Deus. E eu vou pensando com eles, melhor não, vamos fazer o seguinte, o irmão, vamos procurar uma outra maneira de fazer dinheiro com esse celular. O irmão pode vender, o irmão pode fazer alguma coisa e depois doar o dinheiro. Está certo. Na igreja que nós viemos, aí eles falaram para ele, eles aceitaram a minha palavra. Na igreja de onde nós viemos, nós aprendemos a obedecer ao pastor. Ser pastor e ter membros assim, não é nunca. Nunca mais eles apareceram na igreja. Porque ele foi o último domingo que eles apareceram. As pessoas buscam mestres que lhes falem aquilo que lhes agrada. Isso é caos religioso. Se eu estou em uma igreja e de repente o pastor pisa no meu calo, às vezes até sem querer, né? Eu vou sair dessa igreja. Eu vou para onde não vou pisar no meu calo. Na minha igreja em Barra Mansa aconteceu um caso desse. O pobre do pastor estava falando sobre pessoas que iludem a justiça e mesmo não precisando, ficam encostados no INSS, recebendo e trabalhando por fora. Mal ele sabia que tinha um membro da igreja, um líder da igreja que fazia assim. E o mundo quase veio abaixo por causa disso. Mas nós somos assim. Esse é o caos religioso que vivemos. As pessoas ouvem falar de mestres que se dizem Cristo, que se dizem enviados de Deus,